Oi, você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês uma história muito legal que fala basicamente sobre aqueles momentos que muitas vezes a gente passa na nossa vida onde nós estamos sendo forçados a mudar. Seja quem nós somos, seja uma situação. Muitas vezes isso acontece para o bem, algumas vezes não, mas muitas vezes a metamorfose e o processo todo são necessários para que a gente cresça e amadureça. E é justamente sobre isso a nossa história de hoje. E conta essa história que há muito e muito tempo atrás nasceu uma lagartinha. Ela era uma lagartinha meio franzina, se rastejava com uma certa dificuldade, mas mesmo assim conseguia se locomover de um lugar para o outro. Até que um dia, cansada dessa vida de ficar rastejando por aí, ela decidiu subir numa árvore. Mas não uma árvore qualquer. Subiu numa árvore de tronco largo, folhas largas, bem alta, que foi uma árvore sob a qual ela havia brincado e crescido durante muito tempo. E como ela se locomovia meio devagar e com dificuldade, essa dificuldade ela sentiu principalmente na hora de subir na árvore. Mas, por mais que ela caísse um pedacinho, tivesse que subir um pouquinho, ela não desistiu. E pouco a pouco ela ia vencendo as suas dificuldades. Até que ela finalmente conseguiu se instalar numa parte alta dessa árvore. Do galho onde ela se instalou, ela conseguia ver todo o vale. A vista era maravilhosa. De lá de cima, ela conseguia ver os outros animais lá no chão, ver as aves passando, contemplar o céu azul com suas nuvens fofinhas como algodão e no horizonte um extenso mar todo pintado de azul. Naquele galho, finalmente, a largatinha respirava em paz. Ela ficou imóvel ali, contemplando tudo na frente dela por um longo período e percebeu que não tinha como não mudar com tudo aquilo mudando também. Sentiu que a vida era muito bonita para ela não se transformar junto com ela. Ela estava cansada e ao mesmo tempo grata por ser uma lagartinha, mas sabia que havia o momento de se transformar. A lagarta então começou a sentir um sono e adormeceu, sentindo uma grande paz à sua volta e sentindo também que algo maior estava para acontecer. E durante o longo tempo que ela dormiu, um casulo se fechou à sua volta, como uma forma de escudo que conservou essa sensação de paz durante tempo suficiente para que ela se transformasse num novo ser. Quando ela acordou, ela se sentiu presa, como se estivesse numa armadura que ela não conseguia mover. Ela sentiu que nas suas costas havia crescido algo estranho. Com muito esforço, conseguiu movimentar o que eram enormes asas azuis. E aí o casulo se quebrou. A lagarta, então, já não era mais uma lagarta. Ela havia se transformado numa borboleta. No entanto, ela havia sido lagarta por tanto tempo que ela nem tinha percebido que não era mais uma lagarta. Mesmo tendo asas, a borboleta começou a descer da árvore com as próprias patinhas. E ela carregava o peso daquelas imensas asas azuis e era um peso que pouco a pouco ia consumindo suas forças. Mesmo assim, ela continuava caminhando usando as suas patas como ela sempre havia feito. Ela ainda achava que era uma lagarta e continuava vivendo como se fosse uma. Mas suas asas faziam com que ficasse muito difícil de se movimentar. E ela percebeu que não tinha a mesma agilidade de antes. A lagarta então ficou completamente confusa. Ela não sabia por que a vida dela tinha se complicado tanto, porque tudo tinha ficado tão difícil. E aí, cansada de carregar o peso das próprias asas, ela decidiu que ia voltar para o galho que ela estava lá em cima. Mas quando ela pensou no assunto, começou a perceber que talvez seria impossível subir de novo na árvore. Bastava um pequeno vento ou qualquer outro imprevisto que a fazia retroceder. Ela então ficou imóvel, olhando para cima, para o topo da árvore, para aquele lugar que ela conhecia tão bem, e ficou olhando para aquele galho que parecia tão perto e ao mesmo tempo tão distante. E aí,
Ela começou a cair no choro desesperada. Ouvindo seu choro, uma linda e sábia borboleta branca se aproximou, pousou numa flor próxima e por um tempo ficou lá, observando o que a borboleta azul ia fazer. Enfim, quando o choro diminuiu, ela se aproximou da borboleta azul e disse: Oi, o que você tem? Eu não consigo subir naquele galho. Uma coisa que antes, mesmo com dificuldade, eu conseguia fazer. Mesmo que você não possa subir naquele galho, talvez você consiga voar até ele. A borboleta azul então olhou para a borboleta branca como se ela tivesse totalmente fora de si, como se ela estivesse falando um grande absurdo e não entendeu nada. Finalmente, ela se tocou e olhou para as próprias asas. E aí, começou a movimentar as próprias asas devagar, como no dia que ela saiu do casulo. Quando ela finalmente abriu as asas, elas eram tão grandes, tão bonitas, de um azul tão intenso, que a ex-lagarta ficou tão assustada que as fechou rapidamente. E mais uma vez a borboleta branca a aconselhou: Você está gastando as suas patas porque você não está usando as suas asas. Então, abriu as suas, levantou o voo e mostrou como é que se fazia. A borboleta azul observou impressionada. Observou cada movimento da borboleta branca e refletiu sobre cada palavra que ouviu dela. Nesse momento foi quando ela começou a entender que ela não era mais uma lagarta e que talvez aquelas asas pudessem servir para alguma coisa. Ela então abriu novamente as asinhas e as manteve abertas. Fechou os olhos e sentiu como o vento as tocava. Aceitou então que as asas faziam parte dela e que agora ela já não era mais uma lagarta. E por isso, não adiantava mais ela viver rastejando por aí. A borboleta azul abriu cada vez mais as suas asas e sentiu o vento e se sentiu mais borboleta e menos lagarta. E quando menos imaginava, já estava levantando o voo e subindo lentamente até aquele galho. Voar era muito mais simples do que rastejar, mesmo que ela ainda precisasse aprimorar o seu voo. Afinal de contas, ninguém ia nascer sabendo. Foi quando ela se deu conta de que o medo de voar é que não havia permitido que ela aceitasse quem ela realmente era: uma lagarta transformada em borboleta. E essa história vem justamente para mostrar que muitas vezes as mudanças são para nossa evolução, mesmo que a gente não seja um expert, já que ninguém nasce sabendo, a gente precisa sempre se aprimorar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!